Resoluções de Ano Velho. Comentário de Emaro Persona. Essa época do ano, de virada do ano, é muito comum a gente falar e ouvir falar de resoluções de ano novo, de o que fazer, de planos e tudo mais, mas pouco se fala das resoluções que nós devemos ter para o ano velho. O que fazer com as pendências do ano velho, aquelas coisas que nós deixamos sem resolver no ano velho. Bem, com a fatura do cartão não sou eu quem irá dizer o que você deve fazer. Eu deixo isso para você resolver com o seu banco ou com o SPC. Mas para as pendências nos relacionamentos interpessoais, o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? Bem, tem algumas ideias e são importantes porque, principalmente para aqueles que creem, obviamente, não é? Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, essa sua pendência é maior. Você tem que se converter a Cristo, aceitá-lo como Senhor e Salvador, crer nele, crer que ele morreu na cruz por você para pagar os seus pecados, porque sem isso você não vai começar ano novo nem vida nova. Você vai continuar no ano velho, na vida velha, até ter que se encontrar com Deus. Então é muito importante, primeiro, essa resolução que você pode tomar agora ainda, mesmo que não tenha um ano novo. A resolução de ter uma nova vida em Cristo agora. Mas para aqueles que já creem em Cristo e creem que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem algumas ideias de como nós devemos proceder com as pendências do ano velho. E são importantes porque Satanás estará sempre procurando uma brecha na nossa vida para por ali entrar, nos fazer tropeçar, nos iludir, nos enganar. E um coração duro e incapaz de perdoar é uma brecha e tanto, é um verdadeiro Grand Canyon para o diabo usar de playground, para suas artimanhas. Mas até ele um dia será expulso por essa compulsão que ele tem de querer nos acusar o tempo todo diante de Deus. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 12:10, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Isso está em Apocalipse 12:10. Então, se você quer ser acusador dos irmãos, lembre-se de que já tem alguém fazendo um trabalho muito melhor do que o seu, de acusar, levantar suspeitas contra os irmãos. Mas vamos ver uns versículos da palavra de Deus que podem ajudar a gente nessa virada de ano. Primeiro, em Provérbios 16:28, o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Temo, pois, que, indo ter convosco, escreveu Paulo, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis, diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Isso ele escreveu em 2 Coríntios 12:20. E lá em Êxodo 23:1, no Antigo Testamento, Deus já dizia, não espalharás notícias falsas. Você pensou que fake news fosse coisa nova? Não, já estava lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1. E Paulo, mais uma vez, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nos exorta em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Como é bom transmitir graça às pessoas que nos ouvem. Às vezes nós somos tão azedos, tão duros nas nossas palavras, tão repelentes, que não transmitimos graça, transmitimos ódio, transmitimos rancor, transmitimos uma série de coisas. Mas antes de tratar com os outros, eu preciso tratar comigo. E Davi nos ensina no seu salmo o que aconteceu com ele, que ele tinha um pecado oculto, que ele não tinha trazido à tona esse pecado e nem confessado a Deus. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri.
Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Isso está no Salmo 32, versículos 3 a 6, e nos mostra como nós devemos primeiro tratar com Deus. Muitas vezes nós temos pendências para com outros e nos esquecemos das pendências que nós temos diante de Deus, pecados ocultos, problemas não resolvidos, arestas não aparadas. Por isso também, continuando, a palavra de Deus nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade ou paciência, suportai-vos uns aos outros. Uxa, como é difícil fazer isso, não? Mas Deus nos exorta: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3, de 12 a 15. Nós temos muito a agradecer. Puxa, pense um pouco, tudo que você tem para agradecer. Agora pense nisso: o Senhor vos perdoou, o Senhor nos perdoou de pecados terríveis. O Senhor nos salvou sendo nós inimigos de Deus por natureza. Então ele exorta que assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós devemos perdoar como fomos perdoados. Em Levítico 19, 18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acautelai-vos, continua a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, o que o Senhor Jesus fala para fazermos? Perdoa-lhe. Lucas 17, de 3 a 4. 7 vezes ao dia. 7 é o número perfeito. Isso não é exatamente 7. Fala assim: amigo, deu 7 já. Agora não é isso. 7 é porque é um número perfeito. Ou seja, se você for sempre ofendido, sempre perdoe. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, escreve Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Mais uma passagem lá em Provérbios 17, 9: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Quantas vezes nós queremos trazer de volta aquela coisa que estava já resolvida lá atrás. Lembra daquela vez mas aquela vez nós já resolvemos, aquela vez eu já reconheci a minha falha. Por que você vem trazer à tona isso de novo? Isso é orgulho, né? A gente sempre quer se orgulhar do que o outro fez, para a gente trazer à tona, e isso nos faz sentir bem na carne, só na carne. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12, 14 a 13. Quando você planta uma horta, você tem que sempre lá, quase que todos os dias, arrancar as ervas daninhas. Mas você não corta as ervas daninhas, não tira as folhas, não corta o caule, porque elas voltam. Então você tem que arrancar a raiz delas. Então toda amargura deve ser tratada na raiz. Na raiz. Ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Será que eu tenho raiz de amargura em mim ainda não arrancada? É preciso cada um julgar a si mesmo e procurar essas raízes de amargura, se elas não estão ali prontas para brotarem e darem frutos. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 31 a 32. Do modo como Deus nos perdoou em Cristo, nós que não merecíamos perdão algum, apenas juízo. Ele fala, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Não é que o amor joga pecados por sobre uma multidão, como alguns às vezes pensam. Não. O amor cobre um monte de pecados. O amor releva. O amor não deixa, não guarda rancor, não guarda amargura. É isso que o amor faz. O amor de Deus em nós. Porque o mexer do leite produz manteiga. O espremer do nariz. Retomando o versículo que eu estava lendo em Provérbios 30, 33, porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. O mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. Não force a ira, não traga assuntos à baila para ficar só mexendo, só fazendo sair sangue daquilo. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 32 a 35. Isso é uma parábola para o nosso ensino. Se fomos perdoados tanto, por que não perdoamos? Porque somos tão reticentes, tão resistentes em perdoar o nosso irmão ou o nosso próximo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26 a 27. Não deixa chegar o fim do dia, o pôr do sol, irado. Resolva antes. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Eu vou falar aqui só a 7ª que a alma do Senhor abomina. O que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, 16 a 19. Isso Deus abomina. Semear contendas entre irmãos. E todos nós caímos nessa, não? Quantas vezes, que triste. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Ele estava dizendo isso para os seus verdugos, para os seus carrascos, para os que o pregaram na cruz. Ele estava dizendo isso, rogando ao Pai, intercedendo ao Pai pelos seus piores inimigos, por aqueles que odiavam tanto. Que sentimento de amor esse do Senhor, que exemplo para nós, não? 1 Coríntios 13, 4 diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então que eu e você possamos arrumar essas arestas que ficaram do ano que termina, perdoando assim como fomos perdoados por Cristo. E se você ainda não creu em Jesus como Salvador, saiba disso, você ainda não foi perdoado. Você precisa do perdão de Deus para não entrar numa eternidade de sofrimento, de dor e de aflição. Mas como crente em Cristo, agora nós podemos sim começar um ano novo, se o Senhor não voltar hoje ainda, antes disso até, resolvendo já essas questões com nossos irmãos, com aqueles que temos alguma pendência. E eu desejo a você então, se continuarmos aqui nesse mundo, um feliz ano novo a você e sua família, e que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.